Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Mengão. Final de semana tem jogo importante, Campeonato Brasileiro. Mengão se reforçando, não para, né? Chegando novos reforços. Vamos acompanhar as últimas informações do Mengão. Créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. O Flamengo, que é o próximo adversário do Corinthians, tá muito incisivo no mercadão da bola, porém perde vários jogadores por lesões e o departamento médico tá cheio. Fair play, né? Eles falam de fair play. Os últimos dias de janela de transferências do futebol brasileiro têm sido movimentados para o Flamengo. Hoje, bem cedo, o lateral esquerdo Alexandro desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao clube. Eu estou muito ansioso, muito feliz, não vejo a hora de poder começar a treinar, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. O jogador de 33 anos, que defendeu a Juventus da Itália nas últimas 9 temporadas e em 2022 disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira, estava livre no mercado e assinou o contrato até dezembro de 2026. Ele vai usar a camisa 26. Outro que desembarcou nesta manhã no Rio de Janeiro foi o atacante Gonzalo Plata, provavelmente o último reforço para a temporada. Ele estava no Al Saad do Catar, que vai receber mais de 9 milhões de dólares pelo negócio, cerca de 52 milhões de reais. O equatoriano, de 23 anos, foi revelado pelo Independiente Del Valle e acumula passagens pelo Sporting de Portugal e pelo Real Valladolid, da Espanha. Na última temporada, fez 12 gols e deu 8 assistências no futebol do Catar. Ontem foi a vez do meia Carlos Alcaraz desembarcar no Rio. O argentino, de 21 anos, assinou contrato até 2029 e já se colocou à disposição para enfrentar o Corinthians no próximo domingo, caso seja regularizado a tempo. Estou muito bem fisicamente. Na Inglaterra fizemos uma grande pré-temporada. Se o técnico quiser, estou à disposição. Me sinto muito bem, pronto para jogar. Revelado pelo Racing da Argentina, o novo camisa 37 rubro-negro estava no Southampton, da Inglaterra, e se torna a contratação mais cara da história do Flamengo, que vai pagar 20 milhões de euros por ele, cerca de 110 milhões de reais. Ao todo, foram 4 contratações nesta janela de transferências. Os 3 recém-chegados se juntam a Michael como reforços para essa reta final de temporada. Um deles, no entanto, vai ficar de fora das quartas de final da Libertadores, já que o clube só pode fazer 3 alterações na lista dos 49 inscritos para a próxima fase do torneio. Mas antes disso, tem o Corinthians pela frente pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. E após a data FIFA, define a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, diante do Bahia, jogando no Maracanã. Tá aí o Flamengo, que sempre se reforça muito bem. Agora está convivendo com as lesões, jogadores importantes, como Cebolinha, o Pedro, o Gabigol, a Arrascaeta, todo mundo fora. O Tite está se virando aí para montar as escalações e mesmo assim, eu lembro no período de Copa América que o Flamengo poderia ter ficado fragilizado, mas fez bons resultados, teve uma campanha muito boa, mesmo sem suas principais estrelas. Ganhou na Copa do Brasil, agora do Bahia, fora de casa. Já fez um jogo duro com o Bragantino, mas venceu também pelo Campeonato Brasileiro. E tem esse clássico nacional diante do desesperado Corinthians. Loirão, se a gente pensar e olhar redundância com o olhar do corintiano, você vencer também um jogo desse tamanho, dá a esperança de você melhorar na competição daqui para o final. Óbvio que é um jogo bem complicado para o Corinthians, por tudo que a gente já falou recentemente, pelo momento que o Corinthians vem vivendo. O Ramon já priorizou o Campeonato Brasileiro e o Flamengo vive uma situação confortável, apesar de alguns questionamentos, principalmente sobre o olhar do torcedor, que é esse jogo um pouco mais vistoso, né, da equipe do Flamengo, mas o Flamengo tá na frente aí das principais competições. E Alexandro, que era até pretendido pelo São Paulo, lateral esquerdo, seleção brasileira, futebol italiano, não apareceu no bid, mas tem até às 7 da noite para o Flamengo inscrevê-lo e, de repente, ele aparecer no jogo contra o Corinthians, assim como o argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos, que é do Southampton, mas estava lá na Juventus, então conhece bem o Alexandro. Se eles forem inscritos hoje, de repente, o Tite pode lançá-los no jogo de domingo. Eu acho que vai dar tempo. Essa questão do Alexandro o fato do Vinha ter se machucado, né? Uma lesão mais séria, tendo que passar por cirurgia. Provavelmente esse processo da negociação
ficou mais acelerado para a chegada de um jogador. Vamos esperar, né? Saber como é que ele vai se readaptar ao futebol brasileiro. Um jogador que ficou muito tempo jogando futebol europeu, é um bom lateral, tem experiência, pode contribuir. Eu ainda acho que o Ayrton Lucas é o jogador da posição, porque eu acho ele muito mais dinâmico. Mas para você olhar para um elenco tão qualificado quanto o Flamengo, que disputa várias competições, é importante você ter jogadores não só experientes, mas que entregam qualidade para dentro do campo. E aquela pergunta de sempre, tradicional. O Flamengo é favorito para esse jogo contra o Corinthians domingo? Essa pergunta é muito difícil, eu preciso pensar um pouquinho. É muito favorito, Leirão? Muito favorito. É uma pergunta difícil, eu vou pensar. É muito favorito, Leirão. O não Corinthians, tem como, é só você ver o segundo momento Ramon e o elenco, Dias, ontem ele disse que é uma final. Então, por isso que eu falei aqui. Eu não sei se o Flamengo também está encarando como uma final. Não, o Flamengo, assim, ele encara todos os jogos, obviamente, com muita responsabilidade. Mas a situação do Corinthians, falei aqui no comecinho, se o Corinthians ganha também do Flamengo, dá uma confiança, dá um ânimo para os jogadores corintianos. Mas que o confronto é difícil, não tenha dúvida, é muito complicado. Tem que lembrar que a partir da semana que vem temos a data FIFA, os clubes vão querer usar mesmo seus jogadores esse final de semana. Quem estiver disponível no Flamengo, com condições mínimas de atuação, vai para campo, porque depois tem uma pausa, aí tem mais tempo para recuperar, para poder treinar melhor esses atletas e até entrosar os que chegaram. O Flamengo está com essa questão dos jogadores que estão sendo contratados agora, tem esse período de data FIFA, então tem um tempinho ali de você, de repente, preparar o time melhor. O Corinthians, da mesma forma, poupou seus principais jogadores na Copa do Brasil. Volta a falar aqui, né? O Ramon já disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, aí não dá para condenar, infelizmente. A gente sabe que time grande tem que lutar por todas as competições, mas quando você vê um time da grandeza do Corinthians na zona de rebaixamento e disputando outras competições, não tem como você olhar com um pouquinho mais de atenção para o Campeonato Brasileiro. Agora mudando de saco para... Flamengo. Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael realizaram exames de imagem hoje, nesta sexta-feira. Os dois foram diagnosticados com lesões no músculo posterior da coxa direita e iniciaram tratamento no departamento médico do Rubro Negro. Então, óbvio, De La Cruz... Aí não tem novidade. Não, pelo que a gente viu, do jeito que eles saíram do jogo... Tava claro. Contra o Bahia, dificilmente eles iriam jogar. Que os dois tinham lesões na posterior da coxa, todo mundo sabe. O Michael saiu carregado. Sim. o que a gente... Pelo menos eu sou de uma época, Bel. Sou dessa época. Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? A transparência diminuiu, não é só no Flamengo, não, em todos os clubes. Que o médico falava, a lesão é grau 1, grau 2, grau 3, o tempo esperado de recuperação é de 15 dias, ou 20 dias, ou 2 meses, sei lá. O médico falava, se pronunciava sobre isso. Lesão no posterior da coxa, quem tem um mínimo de experiência de futebol e acompanhou o jogo viu que os dois tiveram. Eu vi um movimento uma comunicação do De La Cruz para um outro jogador do Flamengo, depois que terminou o jogo, que ele vira para o jogador e fala assim, pá! Se estourou o músculo, é um longo tempo fora. Porque normalmente quando faz assim é que estourou o músculo. Se houve uma ruptura ali, aí vai demorar para voltar. Então, o que eu esperava, pelo menos assim, tolo eu, né? Que alguém vai entregar isso, né? Mas antigamente, na minha época, a gente sabia qual era o grau da lesão. Porque, de acordo com o grau da lesão, você pode imaginar. Eles não falaram ali grau 2, grau 3. O saiu carregado do campo. O Flamengo não está divulgando isso. Nenhum clube hoje divulga mais, praticamente. Mas o certo é que eles não enfrentam o Corinthians. O Flamengo não sofre com o não tem Cebolinha, né? Não tem Vinha. Tem aí jogo de volta de Copa do Brasil. Ali na frente tem os jogos com o Peñarol pela Libertadores. O De La Cruz ele já estava dando indício, estava muito desgastado, né? Já. Antes já do jogo de La Paz, em La Paz especialmente quando volta da Copa América, onde Sim. ele foi muito exigido na seleção uruguaia. O que pode amenizar, obviamente o De La Cruz faz muita falta, é um desfalque considerável. Só para pontuar que a gente está vendo a imagem, as lesões parecidas com Gabi e Pedro, Sim. Né? Mesmo tipo de lesão. O que pode amenizar para o Flamengo é o Alcaraz. O Alcaraz pode fazer bem essa função no De La Cruz ali, ele é mais um 8, né? É um jogador que tem boa dinâmica. Tem que ver como que o cara chega, né? Sim, ele falou que está pronto. Não estou falando do futebol dele. Fisicamente? Como ele chega, porque tem jogador que estreia e já estreia. Por exemplo, o Michael estreou fazendo gol. Sim. E no dia seguinte parou, machucou. Tem jogador que estreia arrebentando. Tem jogador que demora para se adaptar ao clube, ao futebol do país. Não pode incorrer no mesmo erro do Michael, ele vai Não, mas peraí, cada jogador é de um jeito. Cada jogador é de um jeito, mas o próprio Tite, depois do jogo, falou: não era para o Michael ter jogado 90 minutos contra o Bragantino.
Tem que ver como, por isso que eu falei, como ele chega tecnicamente, Então. Olha, se for aqui no fisicamente. desespero, tem um monte de jogador machucado, chegou o reforço, bota em campo e vai lá, como se tivesse já completamente pronto. O Alcaraz deve jogar contra o Corinthians. Ele se colocou à disposição. Ele se colocou à disposição, né? Tava treinando, tá bem Não, ele tava jogando já, chegou, mas não era titular no Southampton. Inclusive, eu fiz o jogo da primeira rodada contra o próprio Newcastle, ele entrou faltando, sei lá, 15 minutos, 10 minutos. Então não é um jogador que está acostumado, que tem jogado 90 minutos e vem de pré-temporada também. E ele jogou pouco na Juventus. Mas espera aí, os outros que podem entrar também não estão jogando 90 minutos. A condição ideal... Mas estão em outro estágio de temporada, Abel. Você não vai encontrar... Concorda? Os reservas que podem eventualmente entrar no lugar do De La Cruz, de um Rascaeta, de um... Eles também não estão igual ao Alcaraz. Mas é outro estágio. Para essa função do De La Cruz, a melhor opção que o elenco entrega para o Tite, para mim, é o Alcaraz agora. Ele vai precisar ter uma sequência. Quem poderia ser? Isso tecnicamente, né? Diferente, né? É o Gerson. É o Gerson. Mexer no Gerson. Tá. É o Gerson. Só que você mexe no Gerson, aí você bota o Luiz Araújo para direita. E aí quem joga na esquerda? Você não tem mais Cebolinha, não tem mais Michael. O Bruno Henrique. Mas aí quem joga de centroavante? Pedro não pode jogar. É um efeito dominó, ele vai ter que mexer. Esse é o problema, esse é o tamanho do problema. E o técnico é o Tite. Você vai puxando e repuxando. O Tite não gosta. O Tite não gosta de efeito dominó. Olha o Alcaraz chegando aí, professor. Se o Alcaraz tiver condição de jogar, pelo menos de início, o Tite sai com ele, até para não mexer em toda a estrutura. E é um negócio tão engraçado. Eu acho uma temeridade até porque não tem treino. O cara vai chegar sem treinar e jogar. Mas as alternativas também numa não são função de meio melhores, campo é que você tem que ter ocupação de espaço, que você tem que saber... o futebol exige entrosamento. Você não escalaria? O cara chega, o cara joga a bola, titular, o cara falou que está pronto, se colocou à disposição e você não colocaria? Como titular, não. Donan colocaria. Como titular, não colocaria. Eu colocaria para não mexer no resto do time. Entra no segundo tempo, joga metade do segundo tempo. Assim, vai correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Michael. Só para ser... Eu não estou no dia a dia do Flamengo. O Tite vai ter muito mais competência, a comissão técnica, de ver qual é o estágio físico dele. Uma coisa é ele se colocar à disposição e a outra ele, de fato, está pronto para isso. Se ele está pronto, se ele está bem fisicamente, eu coloco para jogar. Coloco para jogar. O risco de lesão todo jogador tem, qualquer um que entrar, ô Eugênio. Então você vai ficar guardando... Se o cara falar, eu tô inteiro, tô com ritmo, tô bem fisicamente, tava jogando na Premier League, você vai falar, não vai jogar? Ele estava para jogo, mas estava sem ritmo, né? Não está no ritmo. Não é o ritmo do jogo. Agora, eu acho que... Mas os outros que podem entrar estão com ritmo? Eu acho que o problema maior... A gente acabou de montar o time aqui, Abel. Então fala aí. Com o Gerson no meio de campo, no lugar do De La Cruz. E o Ortiz de primeiro? Então monta. Luiz Araújo pela direita... Depois do lateral esquerdo, do meio para frente. Fala aí, qual seria o time? Você quer o time inteiro? Vamos lá. Rossi no gol, Wesley ou Varela na lateral, né? Estão os dois disponíveis? Sim. Uma rara posição em que ele tem duas opções. Fabrício Bruno, Léo Pereira. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, se não tiver o Ayrton Lucas em boas condições. Já jogou e não foi mal como lateral esquerdo. Se tiver o Ayrton Lucas, você passa o Léo Pereira para a zaga. O meio campo com Pulgar, Léo Ortiz... Gerson. Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. O time é esse aí. Se você tem a possibilidade de colocar o Alcaraz, você pode modificar. Mas mexe em muitas peças. Não mexe tanto. O Tite gosta de Bruno Henrique é o Bruno Henrique. Não precisa dar carteirada em ninguém, todo mundo sabe quem é. O Carlinhos já jogou várias vezes como centroavante. Se você tem a possibilidade do Alcaraz, você pode botar o Alcaraz, Gerson, Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Mais à frente. Não, aí é o Alcaraz no De La Cruz e pronto. Sim. Então, é o que o Tite vai preferir fazer. Se o Alcaraz estiver nessas condições. Porque também essa coisa da boca para fora, também o jogador, tô bem, quero contribuir. Não pode ir só por isso. Tem que ouvir mais gente nessa história aí. Quais são as reais condições do jogador? Mas eu imagino, o cara chega, ele faz teste físico. Sim. Né? Além do teste clínico lá, médico, ele faz teste físico. Todo jogador, quando chega, faz teste. Isso que eu tô falando, eu não tô no dia a dia. Se o Tite tá ok, o jogador tá ok, vai jogar. Se bobear atrás os testes dele lá, feitos no início da temporada. Mais recentes, né? Sei lá, minutagem. Que você falou, entrou em 1 ou 2 jogos. Quantas rodadas tem da Premier League? 2? Uma? 2. 2. Nos 2 jogos ele jogou meia hora, tô chutando o número. E ele não tava... Meia hora em 20 minutos em outro. Mas treinou. Ele não estava jogando muito porque era um jogador negociável, né? Um jogador que provavelmente ia sair. Já estava para sair. Então, assim, aliás, a gente já falou, é uma bela contratação no Flamengo. Muito bom jogador.
Jogador com chegada na Eu ia frente, falar boa que eu acho finalização. engraçado é que eu estava olhando o perfil, a página no Instagram do Carlitos Alcaraz, o tenista, Charlie. o monstro. Ah, o Charlie é o... E um monte de torcedor do Flamengo. Achando- Bem-vindo. Com a bandeira. Se confundiram. Selecionando o Não, Alcaraz tirando errado. sarro, brincando. Mas tem gente que se Bem-vindo confunde. à nação. Não é confundindo, não, é brincando. Na resenha, na resenha. Na resenha, na resenha. Não é possível que O Flamengo, ele até no anúncio, ele fez uma arte com o Charlie, né? O Carlos Alcaraz jogando tênis ali. Mas é muito bom jogador de futebol. Foi eliminado, inclusive, no US Open. Perdeu para um holandês. O Eugênio está fazendo contas Ele só para entrou ver mesmo- se ele escalaria o Alcaraz ou Ele Ele não. só não. entrou Tá, mesmo já contra o entrou, Newcastle na primeira rodada. Não entrou entrou? na segunda rodada, não. Não jogou nada, nenhum minuto até agora? Não, entrou na primeira Na rodada. primeira rodada. É, contra o Newcastle. E o Flamengo pode oficializar hoje o Gonzalo Plata, né? Um jogador do pacotão aí. Aí é um jogador mais pro lado direito, né? Canhotinho, habilidoso, mais um nome para tentar encorpar as opções ali de ataque do Tite, né? Em um momento que o Flamengo está dilacerado fisicamente, com muitas lesões, muitos jogadores de fora, vai ser uma alternativa interessante para o Tite. E hoje mais um reforço, falou já como jogador do Flamengo, o lateral esquerdo Alexandro. Vamos acompanhar o que disse jogador do Tite em Copa do Mundo. Vamos lá. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Eu acompanho o Flamengo desde quando eu era pequenininho, desde, enfim, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Então, eu acho que o futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução. E o Flamengo, obviamente, que é um dos clubes que está fazendo essa evolução crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo o mundo, não só como o Flamengo, mas outras grandes equipes também no Brasil que está dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável. Vestir esse manto aqui, eu me sinto orgulhoso, é uma honra poder estar fazendo parte dessa família Flamengo. Ficou muito tempo fora, tá até com um sotaquezinho assim meio... Não tá? Um leve Ficou muito sotaque. tempo sem falar português, o Mas Alexandre. esse- Mas a língua da bola ele entende, professor? Pô, você entende? Esse é jogador que o Paton Balsa, do São Paulo, trouxe a expressão hierarquia, né? É jogador de hierarquia, testado e aprovado. Esse é jogador que você sabe o que ele vai te entregar. Não tem dúvida nenhuma. Chegar e jogar. Jogador pronto. Contratação do Flamengo nos últimos anos normalmente é assim, né? Contratação que outros não Chegar, podem vestir a fazer. camisa e jogar. Sim. É isso. A maior aposta do Flamengo recente foi o Carlinhos, né? Mas são jogadores mais prontos, né? Com Carlinhos é uma exceção, né? uma exceção. O Alexandre é um jogador de grife, um jogador que até não vivia um bom momento na Juventus, teve muitas lesões, né? Mas se você for analisar a carreira dele, uma carreira de respeito na própria Juventus. O recorte recente não foi tão bom, mas acho que para o nível do futebol brasileiro, é um jogador para resolver o problema, para sobrar, para se destacar, tem a confiança do Tite, um lateral muito equilibrado, um lateral que pode qualificar muito a parte defensiva do lado esquerdo, que é um problema com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um jogador que tem vocação ofensiva, muito bem no apoio, velocidade, ataque ao corredor, jogador que acelera. O Alexandre é um jogador que eu acho que vai facilitar muito o time ser mais consistente e mais seguro do lado esquerdo. Jogo aéreo, tem uma boa estatura, eleva a estatura da linha defensiva. Então essa bola cruzada, né, que os adversários costumam tentar explorar, né, inversão no segundo pau, para buscar as costas do Ayrton Lucas, com o Alexandre, acho que você vai ter uma melhora nesse quesito. Ele tem qualidade. Falar de Alexandre é falar de lateral de seleção, falar de um jogador importante dentro da era Tite na seleção. Então uma contratação certeira, pontual e necessária por conta da lesão do Vinha. Eu acho que com o Vinha e Ayrton Lucas estava muito bem servido. Agora o Vinha se lesionou, o Flamengo precisou agir, aproveitou a oportunidade de mercado. Acho que é um jogador, de fato, de hierarquia, né? E que fala a língua do técnico, né? Sim. O Tite, Com sotaque, inclusive. né, agora com sotaque. Lateral, passa a ser o lateral mais construtor do Flamengo. O Flamengo tinha dois O Flamengo que se iam mexeu mais. bem, né, professor, na janela. Demorou. É. Fiz a crítica aqui, uma crítica forte recentemente. Eu lembro, contundente. Porque o Flamengo esperou os problemas aparecerem para se mexer na Mas é janela. uma crítica necessária e correta, porque de fato demorou. Até então, a gente viu Demorou, mas chegou para vários valer. clubes que já estão há um mês e pouco aí com jogadores
jogando, atuando e melhorando o desempenho dos clubes. E o Flamengo foi vendo as coisas acontecerem e ele não se mexia na janela. E quando a corda apertou, o Flamengo correu atrás. Mas aí soube se mexer. As contratações todas elas são boas. Você sabe de que grupo é a música que eu cantei? Demorou, mas chegou para valer. De quem é? Ah, o professor sabe? Deunan sabe? Não. Tá aí, galera, informações do Flamengo Mengão, que tá se reforçando bastante para essa sequência da temporada. Muito importante, né, trazer nomes de qualidade, principalmente agora que as competições, né, vão se afunilando, mata-mata de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão também, já estamos aí no segundo turno, e o Flamengo se reforçando com nomes de qualidade, reforços de qualidade para deixar o time mais forte e mais competitivo. É isso, né? Time que quer continuar ganhando títulos tem que se reforçar, não pode se acomodar. O Flamengo, muitos torcedores estavam até criticando, né, a questão de reforço, mas aí quando tá chegando bem próximo da janela se encerrar, agora dia 2 de setembro, a diretoria resolveu tirar o escorpião do bolso, trazer reforços, Alexandre, Michael, o Plata, o Alcaraz, reforços de muita qualidade, e tenho certeza que vão agregar bastante para essa sequência dos próximos jogos. Vamos ver se eles vão estar inscritos até o jogo ali contra o Corinthians, o Alexandre, o Alcaraz também, que já se colocou à disposição para essa partida. O Plata já chegou hoje, acredito que não vai... o Plata chegou ontem, né? Acredito que não vai estar à disposição para esse jogo contra o Corinthians. Tem que ter muito cuidado também com a questão física ali. O Michael, que chegou, já estreou no Brasileiro, marcou gol e acabou se machucando, né, no jogo pela Copa do Brasil contra o Bahia. Mas é aguardar, o Flamengo contratando aí ótimos reforços, e o torcedor, claro, né, tá feliz e contente com a chegada de novos jogadores. Deixa a sua opinião aqui abaixo, seu palpite também já para esse jogo Flamengo e Corinthians. Valeu e até a próxima, galera.